Boa noite, começando mais uma Happy Live. Hoje vamos falar sobre educação financeira. Boa noite, todo mundo tá entrando. Fair Store Brand, a Marcinha, Clínica Ana Montauri, a Cris Campos, Marília, Ana Cláudia, a Cris acabou de entrar aqui. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um assunto tão importante e relevante, 100% responsável por grande parte da nossa liberdade financeira e, consequentemente, uma sensação de paz e de tranquilidade que gera também a Cris. Deixa eu chamar aqui a Cris. Acho que agora vai entrar. Connecting. Cris, você declined. O que você fez aqui que você recusou o convite que eu te mandei? Me manda aqui de novo, porque eu vou... Ai, agora sim. Agora acho que vai dar certo. Conectando. Cris, você tá aparecendo aqui que você tá declining, recusando o convite. Deixa eu ver uma maneira aqui diferente. Ó, viu? Go live. Tá dando algum erro, Cris. Eu não sei o que é. Vou te chamar aqui de novo. Eu que vou adicionar. E aí vai estar agora Sim. sim. Eu não sei o que estava acontecendo, porque eu dava ok e não ia, dava decline para você. Começa a dar um frio na barriga, né, Cris? Que saudade de você, Cris. Que delícia estar aqui com você. Muito obrigada pelo Quanto convite. tempo, que coisa. Ô, Cris, que bom a gente estar junto, ó, tá entrando. Gente, acho que vocês estão nos vendo e ouvindo agora perfeitamente, né? Espero que sim, porque é daquelas lives que não dá pra gente perder nada, né, Cris? Nem fale, nem fale. Vai ser delícia. Papo delícia, cheio de ensinamento. Cheio. Gente, a Cris, eu a conheci há uns anos atrás. Acho que daqui a pouco já faz 10 anos, Cris, que a gente se conheceu, né? Será tudo isso? Eu acho, Gente, sabe? Eu acho que faz muito tempo. Eu ainda estava com blog. Nossa, faz tempo que a gente se conhece. E a Cris me ajudou a colocar tudo em ordem. Ela é uma pessoa muito objetiva, muito precisa. Vocês vão ver aqui pela nossa conversa o quanto que esse direcionamento dela e os insights que ela vai dar são insights e são contribuições que de fato vão fazer diferença para a gente. Cris, eu achei ótimo, porque a Cris é tão organizada que ela me mandou mais ou menos um roteiro para a gente poder conversar, né? E Cris, hoje a gente está aqui muito, muito, muito ouvidos para aprender com você. E eu gostaria muito que você começasse falando, eu estou aqui com todos os pontos, né? Sobre essa questão, então, de visão, onde é que a gente quer chegar, como que a gente começa com esse planejamento e com essa organização. perfeito. Obrigada, Cris. Vamos lá, eu comecei, eu acho que a gente não pode falar de planejamento financeiro sem falar de passos, né? Eu acho difícil vir aqui e falar, lida desse jeito, daquele jeito. Existem alguns passos que devem ser dados para a gente realmente se organizar financeiramente e a gente mudar o mindset, né? Porque para a gente mudar hábitos, a gente precisa de algumas transformações internas. Então, o primeiro ponto, por isso que eu fui fazendo para você o que a gente deve fazer, para a gente comentar um pouquinho, mesmo que brevemente, né, a respeito de tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para realmente se planejar financeiramente, mudar, né, é a gente ter a visão da onde a gente quer chegar. E quando eu falo de visão, é realmente se enxergar daqui 10 anos, como é que vai ser minha casa, que carro que eu vou ter, onde é que eu vou estar, como é que eu vou estar vivendo, os meus filhos estão mais velhos, eu vou ter dinheiro guardado. Então, é muito importante a gente se enxergar 10 anos, em primeiro lugar, 5 anos, 1 ano. Ah, Cris, mas pode dar tudo errado.
Pode, mas pelo menos você norteia, você tem um norte para onde você está indo. Porque senão fica muito difícil a gente falar os nãos que a gente vai falar mais para frente, né? A gente tem que Concordo, Cris. entender para a gente estar onde a gente está indo. Então, por exemplo, se você está pensando daqui um ano, quanto de dinheiro eu quero ter guardado? Ou eu quero ter quitado todas as minhas dívidas? Você tem que ter uma visão bem clara, bem específica de para onde você está indo, o que é que você quer para você. Tá? Então, esse é o primeiro passo. E é legal ter um númerozinho, né? Um número. Então, daqui um ano eu quero ter quitado as minhas dívidas, ou daqui um ano eu quero ter 100 mil guardado no banco. Qual é o número? Ou eu quero ter comprado meu carro, ou eu quero ter dado entrada no meu apartamento. Qual é o valor que você precisa, né? Então, primeiro, entender essa visão. Ô, Cris, e já minha primeira pergunta. E é importante a gente ter, acho que de curto, médio e longo prazo, né? Porque existem aqueles objetivos mais curtos, tipo, depois de tudo isso, daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, quero fazer uma viagem com a minha família e ter um porquinho, um banquinho para aquilo. O de médio prazo, né? Talvez seja esse de, não, quero terminar de quitar toda a minha dívida com um carro. E essa, acho que de longo prazo, né? Que a gente pode colocar 5, 10 anos. Mas é muito importante a gente ter o prazo e os valores definidos, né, Cris? Com certeza, porque isso que você está falando é muito legal, que exatamente quando você tem definido o prazo e os valores, você começa a separar o seu dinheiro mensal em caixinhas. Então, a caixinha do curto prazo, que é das viagens, a caixinha do médio prazo, que eu não lembro o que você falou, seu carro, e a caixinha do longo prazo, que é, de repente, para velhice, ou para quando você ficar mais velho, para a faculdade das crianças. Então, dá para você começar a separar nas caixinhas, mas a gente tem que entender muito bem qual é a visão. Então, 10 anos, 5 anos e 1 ano. Começa pelo 10, pelo mais longe, que fica mais fácil de voltar para trás. Tá? Então, a primeira coisa, o básico é entender o que é que eu quero, aonde eu quero chegar. E colocar enxergar uma meta, né, Cris? Porque é ruim quando a gente fala, não, quero juntar tanto e não necessariamente você tem uma utilidade para aquele dinheiro. Nem que seja, quero guardar, por exemplo, você deu um número, né, 100 mil reais. Quero guardar 100 mil reais, porque aí eu vou poder dizer alguns nãos, como você falou lá na frente. Até isso, tá falando que eu tô com microfonia? Deixa eu falar se ficou melhor ou pior. Tá? Eu tirei o meu. Melhorou? Oi, Bulga! Tantos amigos queridos aqui assistindo. Que bom, Cris. Melhorou? Tá com microfone ainda? Preciso que vocês me digam. Cris, acho que tá tudo bem. Vamos Tá lá? tudo bem, então vamos lá. Você falou alguma coisa, daí a gente começou a prestar atenção, era algum Sim, tópico. é importante também a gente não colocar só o valor, né? Colocar o número, tipo, quero guardar 100 mil. É falar, quero guardar 100 mil porque... E ter um propósito, que acho que isso meio que alimenta a gente, né, Cris? Era isso mesmo que eu ia falar. Você tem toda a razão. Olha que aluna aprendada, né? A gente Aprendi, minha filha. aprendeu direitinho, muito bom. Exatamente isso. Se você não tem, primeiro você tem que especificar essa visão, né? O que é que você quer para você. E depois você tem que ter um porquê muito forte. Por que você quer tanto esse carro? É um desejo seu? É um desejo da sociedade? Você realmente vai dizer não para as outras coisas para você comprar esse carro? Então você tem que especificar, né, na visão, o quanto isso é importante, por que que isso é importante, por que que você quer isso. Então fica muito difícil dizer os nãos que a gente tem que dizer no dia a dia para a gente conquistar aquelas coisas, né? Normalmente, quando a gente não tem um porquê muito forte, a gente sai comprando tudo que vem na frente e fala assim, um dia eu vou ter minha casa, né? Se você não coloca um porquê muito forte, não, eu preciso ter minha casa, não aguento mais morar com a minha família, com a minha mãe, eu tô ficando, quero sair, quero casar. Se você coloca um porquê, uma urgência, você começa a colocar isso como prioridade. Então, fica bem mais rápido a questão de se organizar financeiramente. Tá. E aí, Cris, quando você colocou, né, eu tô aqui com aquelas anotações,
a visão onde eu quero chegar, o que eu quero, qual o número, né? E aí o ponto 2 você colocou, onde eu estou hoje, né? Questão de dívida, dinheiro no banco, quanto que você recebe, né? Qual é seu custo fixo, ou eu nem sei onde eu estou. Isso eu vi muito naquilo isso. Então, Tipo, ó, eu porque uma sei vez onde eu que quero eu chegar. Não, porque muita gente, né? Esse não sei onde eu estou é uma real. Muita gente que eu encontro, que a gente começa a fazer um trabalho, né? Eu falo, tá bom, onde você quer chegar? A pessoa sabe, né? Mas quando a gente fala, tá bom, e onde você está hoje? Meu, Cris, não sei. Deixa eu tomar um remedinho aqui para conseguir conversar com você. Já me aconteceu várias vezes. Não quero nem encarar, não quero abrir meu cartão, não quero abrir minha conta, não quero olhar. Mas a gente precisa, não é fácil. Eu sei que é dolorido para muitas pessoas olhar onde ela está hoje, qual é a realidade dela. Mas se a gente não sabe onde a gente está, a gente não tem como dar os próximos passos. Então, pega com calma, olha se você tem dívida, olha quanto é que você está ganhando por mês, que as pessoas não sabem, Cris, quanto é que você está ganhando por mês, quanto é que você está gastando, e tudo bem, tá? Não é só você que está aí que não sabe, muita gente não sabe, tá? Eu já fui assim um dia também. Tá tudo certo você não saber, né? É só que agora, para a gente fazer um trabalho, a gente vai ter que olhar para isso. Então, tem alguma dívida? Tá devendo para alguém? Ah, Cris, mas nem vamos comentar sobre aquela pessoa. Não, a gente vai comentar, a gente vai escrever no caderninho, né? Tudo que você deve. Então, quanto você ganha, quanto você gasta por mês, quanto você está devendo, né? Toda a sua situação. Entender direitinho onde você está, para a gente dar os próximos passos. Tá. E, Deixa eu ver Cris, se. eu acho que isso que você falou é de fato uma verdade. É muito difícil. Eu acho que talvez. Eu acho que isso é muito cultural, né, Cris? Acho que o brasileiro, de uma maneira geral, não tem muito controle de tudo isso, né? A gente recebe, aí você vai, tem aquele, faz os pagamentos, vê uma coisa ali, compra, quer um dia sair, você vai e sai. São poucos que têm esse controle mesmo. Eu lembro quando a gente fez isso há anos atrás, que você falava, se você for a Starbucks, que a gente, quando eu descia, se você for a Starbucks e tomar um frappuccino, você vai anotar. E aí, na época, você ainda me deu um aplicativo, né? Onde eu ficava ali anotando tudo. E a gente leva um susto quando a gente vê o quanto vai embora nessas coisinhas pequenas do dia a dia e o quanto isso significa no final do mês. É isso mesmo, a gente não tem noção, não tem mesmo. E eu vou te falar que não é só no que a gente gasta, no que a gente ganha também, principalmente quem é profissional liberal, que ganha Aqui picado. tem uma pessoa, Não tem a menor... autônomos não conseguem ter valores fixos e no nosso caso as datas também. Mas os pagamentos, gente, os boletos, a gente sabe Eles são muito bem. fixos. Mas então, o profissional liberal tem ainda maior dificuldade, porque quem ganha salário todo mês, ele tem mais ou menos uma noção de quanto ele ganha, a não ser que ele ganhe alguma coisa por fora e coisa e tal. O profissional liberal, ele se enrola mais ainda, porque ele realmente não tem data certa para receber e nem valor certo. Então, fica mais complicado de fazer a projeção. Mas o que é que você faz? Vamos lá. Que nem a Cris falou, você faz com os ganhos e com o que você gasta. Por 3 meses, e não pode ser dezembro, que é um mês muito bom, nem janeiro, que normalmente para o profissional liberal é um mês muito ruim, né? Pegue meses normais, e se for para você pegar dezembro e janeiro, pegue 6 meses e não 3, que eu estou falando. Então você pega 3 meses e anota tudo que você ganha e tudo que você gasta. Mas assim, eu costumo falar, se você soltar um pulso, se você der uma moedinha para alguém na rua, tem que ser anotado. Porque é aquele pouquinho que você fala assim, ah, mas esse pouquinho não é nada. É um pouquinho que vira um pocão, por incrível que pareça, né? E no final do ano, então, vira um pocão e meio. Se a gente der um real por dia para uma pessoa, são 30 reais por mês. Se a gente for colocar isso daí, no final do ano, são 360 reais. Né? Então, faz alguma diferença. Claro que a gente está falando de R$1, mas você veja que R$1 vira 360 reais. Imagina o que 5 reais do cafezinho não fazem. Né? Hoje eu tomei um café 7 reais. Se você toma 2 por dia, a gente está falando de 14 reais. Se você toma aí 10 todo dia, a gente está falando de 140, 280, 320 reais. No final do ano, a gente está falando quase 4 mil reais.
Um café, 2 cafés por dia, né? É. Então, vamos anotar tudo, tudo que ganha e tudo que gasta. E depois você faz uma média mensal, né? Para você ter uma noção. Fez Cris, você sentido, Cris? sabe que Entendeu? faz todo sentido. E você sabe, você está falando assim, e você me lembrou um amigo que tem um hábito muito peculiar. Ele abriu uma conta poupança e todos os dias, sem exceção, ele deposita nessa conta R$ 70. Aí ele fala assim, não, ele fala, só funciona porque todo dia eu vou lá e deposito 70. Então, assim, aquela coisa de você ver o dinheiro saindo. Aí você vai pensar 2 vezes antes de gastar com uma outra coisa. Ele fala, poderia ser assim, no final da semana eu vou e multiplico o equivalente, mas não. Todos os dias ele deposita R$ 70 na conta dele. Então, olha no final do mês o quanto ele Isso é já tem hábito. guardado. É hábito, é hábito. Isso é hábito e ele se paga em primeiro lugar, né? Isso é outra coisa que é mais complicado para o profissional liberal, se pagar em primeiro lugar, mas eu acho que não está na hora da gente falar isso. Vamos falar mais para frente. Tá. Mas, então, a primeira coisa é a pessoa, então, entender onde é que ela está. Se você tem dívida, vamos supor que você olha, é difícil, foi complicado, mas você olhou lá e percebeu que você está com dívida. Está devendo no cartão de crédito, está devendo para amiga que comprou não sei o quê. Tem algumas contas, poucas ou muitas, mas está devendo. Como é que a gente faz para escolher qual dívida pagar primeiro, Cris? Bom, eu acho que eu começaria Pelas que estão vencidas, porque aí acho que começa a incluir juros, né? Ou então, acho que eu começaria com essas, Cris. Vamos lá, realmente, né? A primeira coisa, o primeiro erro que as pessoas fazem, e que eu fico extremamente preocupada, é quando tá com dívida, entrou um dinheiro, ela vai pagar a dívida na hora. Primeira coisa que ela faz, sabe aquela pessoa que fica ansiosa? Ai, tô devendo pra minha mãe, tô devendo pra minha mãe, preciso pagar. Entrou um dinheirinho, ela não pensa nada, ela vai lá e paga. Não. Primeiro lugar, se você está com dívida, a primeira pessoa a ser paga é você mesmo. Se você não respirar, você não trabalha para pagar o resto das contas. Então, você vai viver endividado. Então, segura a onda, faz conta e depois você paga. Não é para você não pagar. Você vai pagar. É só que você precisa estar respirando, porque às vezes a pessoa continua se enrolando toda só para pagar dívida. E daí continua se enrolando. Então, no primeiro momento, para você pagar uma dívida, você paga aquelas que são mais caras. Não, mas Cris, se eu não pagar Você se ninguém... paga, Cris, é você pagar o quê? Esse que é o você se paga. Eu tô tentando mexer Cris, você aqui. sabe aquela historinha? Sabe quando a gente tem... Não, é que as pessoas estão reclamando de som e eu já não sei mais o que eu faço, porque eu já troquei o microfone, eu já tirei o fone, aí agora eu tenho aqui Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te Desculpa. ouvindo bem. Hã? Você tá me ouvindo Eu bem? tô te ouvindo bem. Tá, eu mudei aqui um pouco de lugar para ver se não tava, se era eco, alguma coisa, mas vamos Não, porque continuar. a internet tá muito ruim, né? Tá complicado. Mas vamos lá. Sabe quando a gente entra no avião, que a comissária de bordo vira para você e fala assim: olha, se acontecer alguma coisa, vão cair os oxigênios. Primeiro você coloque em você e depois na pessoa que está do seu lado, certo? Por que isso? Porque se você colocar na pessoa que está do seu lado antes, você não respira, né? Para cuidar do outro. Você não tem como cuidar do outro sem estar respirando. Quando a gente fala de planejamento financeiro, é igual. Primeiro a gente respira, para depois a gente cuidar do outro. Então, primeiro você tem que ter vida, você tem que ter comida em casa, porque as pessoas vão ficando tão desesperadas que não pensam nela primeiro. Não é que você não vai pagar sua dívida. Pensa, você precisa ter a locomoção para o seu trabalho, você precisa ter a comida na sua mesa, você precisa ter pago a escola das crianças, né? Infelizmente, a gente tem que olhar algumas coisas antes. E depois você vai olhar para aquelas dívidas que são as mais caras. Normalmente, cartão de crédito, fica negativo no banco. São as primeiras coisas que a gente tem que fazer. Ai, mas Cris, eu tô devendo para minha irmã tá no meu pé. Liga para ela e fala, espera um pouco.
né? Espera um pouco, eu já vou te pagar. Eu estou respirando, eu estou trabalhando e eu já vou te pagar. Porque se você não respirar, se você não conseguir trabalhar de tão desesperado, ninguém vai receber. Nem Você tem você, toda nem a razão. Você tem toda a razão, é verdade, Cris. Eu acho que a maior parte das pessoas faz exatamente o contrário, né? No desespero e querendo honrar aquilo que você se comprometeu, sai pagando todo mundo e a hora que se vê, às vezes, numa situação dentro de casa difícil, tendo que, como você falou, é a escola das crianças, é o transporte, é o carro, né? Eu era bem assim, tá, Cris? Eu aprendi tudo isso que eu ensino, eu aprendi na pele, acontecendo comigo. Eu era uma pessoa que, se eu devia para alguém, entrava o dinheiro, eu mandava na mesma hora. Ele nem fazia cheiro na minha conta. Tá errado, né? A primeira coisa é fazer o que seu amigo faz. Tira, não são 70 por dia, tira seus R$ 5 por dia. É aquele café, né? Os 2 cafés por dia. Tira isso. Paga você primeiro, né? Porque se a gente só passa, você nem sente o gostinho daquele dinheiro, você acaba não tendo amor. Dinheiro não é fácil de ganhar, a gente sabe disso. A gente trabalha feito louco, né? Só ver ele passando, acaba você criando o hábito de ver ele passando. Você não tem o hábito de ter. O seu amigo fez o hábito completamente diferente. Ele fez o mindset da riqueza. Olha só, todo dia ele se paga. Todo dia ele fica mais rico. Dinheiro chama dinheiro. Isso é cabeça milionária. Incrível o que ele fez. Incrível. Amei, seu amigo. Não é interessante, Cris? Eu também achei. O dia que ele me contou, ele contou e falou: eu acho que eu deveria fazer também, porque funciona tanto para mim. E no final do ano, na hora que eu vou ver, eu tô com muito dinheiro. Claro, meu, é incrível. Incrível. Adorei. Adorei. Então, essa é a questão das dívidas, né? Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Quando tem algumas pessoas, muitas pessoas, eu tenho muitos clientes assim, que gastam mais do que ganham, tá? Isso é muito normal. Não é só você que está me ouvindo, é muito normal. Eu tenho clientes que ganham R$ 2.000, mais ricos que clientes que ganham R$ 100.000. E por que eles são mais ricos? Porque eles ganham R$ 2.000 e eles vivem com esse dinheiro e ainda sobra. E os de R$ 100.000, eles gastam 120. Então, eles vivem correndo atrás do rabo. E sabe que quando a gente corre atrás do rabo, né, Cris, a gente não trabalha bem. Não. Nada acontece bem, né? Eu trabalho muito com a área da beleza. Eu falo, como é que você vai atender uma cliente se você não pagou a escola das crianças, não pagou o plano de saúde? Você não trabalha bem. A gente tem que se organizar para isso, né? Então, como é que a gente faz para não gastar mais do que ganha? As anotações que a gente falou aqui antes. Anota tudo na ponta do lápis e daí sai cortando. Acho que você está lembrada, porque é uma das primeiras tarefas que eu faço. Vai para casa, né? Faz as anotações, agora corta. Daí a pessoa volta, né? Com os fixos cortados. Agora vamos cortar mais. Mas, Cristiane, onde vamos cortar mais? Nunca é pouco para cortar. E quando a gente fala sempre é possível. Isso é incrível como é possível. Sempre é possível. E quando a Cris fala cortar, gente, ela não está falando, de repente, você eliminar aquilo por completo. Mas você consegue diminuir. Supermercado, por exemplo, é impressionante o quanto a gente reduz quando a gente começa a controlar. Porque essa coisa de vai, gasta 100, vai, gasta mais 100, aí no outro dia 300, no outro dia não sei o quê. Quando a gente observa, né, e quando eu passei a ter controle sobre essas coisas, o quanto a gente consegue economizar e hora que você voltou, quando eu voltei para casa, que você falou, dá para cortar mais, volta, aí né, a coisa que a gente pensa é, não é possível, agora não tem mais jeito. Sempre tem jeito. Sempre tem. E é incrível. Quando eu comecei a fazer os meus cortes pessoais, né? O que eu gosto que corte, tá, gente? Eu gosto que corte custo fixo. Para você gastar mais com felicidade, que é o que eu chamo, né? O que é custo fixo? A Cris falou um ponto super importante. Supermercado. Eu entro no supermercado, no começo, eu entrava no supermercado com uma maquininha de calcular. Eu sabia quanto eu queria gastar, era por mês, uma vez. Ai, Cris, mas o que é de geladeira acaba. E daí, acabou, né?
Acabou? Eu fazia, porque eu tinha que me organizar. Então, eu tinha que entender como é que fazia. Acabou? Ah, mas a pessoa pediu, a funcionária pediu para eu comprar mais. Acabou. A despensa com certeza está cheia de coisas diferentes para fazer. Não tem aquilo, se vira com o resto. Então, eu entrava com a máquina de calcular, vamos supor, eu queria gastar R$ 500 no mês de supermercado. Não, no começo, como eu gastava muito, eu queria gastar R$ 1.000 de supermercado no mês. Então, eu entrava com uma conta de 800 que eu vou gastar. E ficava com a maquininha de calcular. Chegava com a calculadora, né? Chegava na hora de passar, né, no caixa, se por algum motivo eu errava, passava do valor que eu queria gastar, eu tirava a coisa. Simples assim. Eu me lembro de épocas, isso é tudo hábito, gente. Hoje em dia eu faço de cabeça e eu tiro de letra, já sei exatamente quanto eu tenho que gastar, tudo. São hábitos. Eu lembro que eu punha a mão na Nutella, que eu sou louca por chocolate. Punha a mão na Nutella, tirava a mão da Nutella. Punha, não, esse mês não dá pra Nutella, tá aqui, quanto é que vai ter e tal. Para exatamente porque quando você gasta no fixo é água, luz, net, celular, supermercado, açougue, feira, né? Isso tudo é fixo. Você não vê esse dinheiro. Não é gasto com felicidade. É gasto fixo. É aí que a gente tem que cortar. A primeira coisa que a gente tem que cortar são essas coisas que não levam a gente a nada. Não traz felicidade nenhuma. Ah, mas Cris, eu sou uma gourmand, eu amo cozinhar, então o supermercado para mim é muito importante. Perfeito. É diferente. Mas se você for uma pessoa normal, que come para viver, né? Vamos cortar para a gente gastar com as coisas que te deixam feliz. Essa gourmand, a felicidade dela é o supermercado, daí é diferente. Mas mesmo assim hoje, né, Cris, que a gente tem tantas opções de pesquisar antes, e eu vejo, né, esse tempo todo dentro de casa, onde eu comecei a fazer tudo sozinha mesmo, quando você começa a pesquisar na internet para fazer as compras, eu vejo a diferença enorme que existe, usando o seu exemplo da Nutella no supermercado X e da Nutella no supermercado Y. Cris, é uma economia grande, não é absurdo. pouco, não. Então, mesmo Absurdo. que a gente tenha esses hábitos, se a gente dedica uma parte do tempo da gente a pesquisar para a gente comprar melhor, isso também já é uma economia enorme no final do mês. Vamos supor, Cris, que você economize R$ 100 por mês. Porque dá para economizar muito mais. Você escolhendo o lugar que você vai comprar. Vamos supor que você economiza R$ 100 por mês. A gente está falando de R$ 1.200 no ano. R$ 1.200, gente, dá para fazer muita coisa com a sua família. É muito dinheiro. E a gente tem que ficar pensando mesmo no ano, no longo prazo. Porque R$ 100 por mês é R$ 1.200. O que é que você pode fazer? Passar um final de semana com o marido, ou sei lá, qualquer coisa. E para um restaurante muito dinheiro. bacana, sem precisar olhar preço de nada, pedir o que quiser. Não é? E no super restaurante, exatamente. Né? Tem muita coisa que dá para fazer. Então, se você pensar que se a gente está falando que o cafezinho faz a diferença no seu ano, imagina os R$ 100 do supermercado. Eu tenho uma ajudante aqui em casa que ela é assim, né? Ela é super mão fechada, ela é bem meu esquemão, pegou bem o jeito, né? Então ela começa, dona Cristiane, mas esse mês a gente tem que ir no Extra, porque no Extra tá com tal promoção. Ou no Açaí, porque não sei o quê, ou no tal, né? Então, realmente a gente tem que olhar. Por que você vai rasgar dinheiro com isso? Né? Você não vai sentir. É verdade, é verdade. Né? Eu Então... gostei muito do que você falou, Cris, da gente economizar no custo fixo para a gente ter dinheiro para as coisinhas que nos deixam felizes. Né? Levando para um exemplo aqui que todas as mulheres vão entender, os 1.200 lá do final do ano, imagina, é um strike na Zara. Você imagina? Não é? Não é? É o presente de Natal incrível. Vai na Zara e detona R$ 1.200. É tudo de bom. E detona feliz. Porque foi uma economia que você fez. É seu. Você pode gastar. Então, a brincadeira porque todo mundo acha que esse negócio de você se organizar financeiramente, você vai ser triste, você não vai poder gastar com nada, vai ser difícil. Ao contrário. Daí que você começa a conseguir gastar e se organizar. Gasta muito mais, você consegue muito mais as coisas, você atinge seus sonhos de verdade. Coisa que se você não se organiza, o dinheiro vai, você nem percebe.
E, Cris, uma grande satisfação, e até para isso ser um incentivo para todo mundo que está assistindo e que queira colocar todas essas coisas em prática. Gente, no primeiro mês você ainda está meio chateada, porque você mexe ali um pouco, você sente que você está cortando, segundo mês também. Quando você começa a ver esse dinheiro guardado crescendo, é uma alegria, que é igual quando você começa a emagrecer e a treinar. E que você começa a sentir os resultados, a ver os resultados. E aí, Cris, é que eu acho que vem a grande transformação do prazer de guardar, porque a gente começa a associar com liberdade, e essa tranquilidade de você dormir pensando, eu não preciso preocupar se eu estou devendo isso, se eu estou devendo aquilo, de você já estar colocando tudo em ordem, de você já ter colocado tudo em ordem, ou de super estar em ordem, de tudo já estar em ordem, e você ter essa tranquilidade de continuar guardando, ou para os seus prazeres, ou para a sua liberdade, ou para os nãos que você vai falar depois. É isso mesmo, falou Então tudo. não desistam. O começo pode ser difícil, gente, mas a recompensa é maravilhosa. Gente, é tudo como todo mundo que sabe nadar um dia começou nadando cachorrinho, não é? E era muito, a gente gastava muita energia para isso. Até que chega um dia que você nada crawl, você vai e volta da piscina com a maior facilidade. É assim também quando você vai começar algo novo, a questão do financeiro. No começo é difícil, você acha que você não vai conseguir, você gasta muita energia, mas depois vira natural, vira hábito, e você começa a ver uma outra caixinha, a caixinha dos sonhos se realizando. E isso começa a ser muito legal, né? Se você dá um passo de cada vez, no longo prazo, você conquista muita coisa. Exatamente igual a emagrecer. Muito, é muito prazeroso. A hora que a gente começa a ver o resultado é quando a gente fica animado mesmo. E aí a gente entra nisso que você falou, de ficar, não, eu vou gastar, vou parar aqui no Starbucks, tomar esse frappuccino agora, que bobagem. E qualquer outro exemplo de qualquer coisa supérflua, porque a gente começa a fazer as contas e vê a diferença que isso dá depois, né, Cris? É isso mesmo. Não, é muito gostoso, é muito prazeroso. E agora eu quero puxar até vocês para fazer um exercício aqui junto. Né? Quando você olhar a visão, entender onde é que você está, é legal fazer um trabalho de ganhos e perdas, né? Onde eu estou hoje? O que é que eu ganho estando aqui onde eu estou hoje? Né? Muitas vezes você ganha o prazer de estar comprando, você ganha a calma de não estar olhando, você ganha porque você está gastando como você quer, whatever. Cada um tem os seus ganhos. E o que é que você perde por continuar? Eu perco porque nesse jeito que você tá. Eu perco porque, ao mesmo tempo, eu nunca conquisto nada. Eu perco porque todo mês, no final do mês, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Quais são as suas perdas? E daí você vai olhar aonde você quer chegar. O que é que você ganha se você chegar aonde você quer chegar? Eu ganho porque vou ter liberdade, porque vou ter felicidade, porque eu vou ter paz. O que é que você ganha? E o que é que você perde se você chegar lá? O que você perde se você chegar lá é o que você ganha se você continuar onde você está. E o que você perde se você chegar lá são as duas coisas que a gente deve trabalhar mais. Porque o que você ganha se você continuar onde você está é o que está te segurando a não tomar uma atitude. O que você perde se você chegar lá é o que está te segurando também. Então, o que a gente perde se a gente chegar lá, se a gente conquistar o que a gente quer, são exatamente os nãos que a gente vai precisar falar, né? Então, se eu chegar lá, o que eu vou perder? Eu vou perder porque eu vou perder as minhas tardes de domingo, que é quando eu faço as minhas contas. Eu vou perder, se eu conquistar, eu vou perder que todos os meus parentes vão me pedir dinheiro emprestado, whatever. Sempre a gente tem perdas e os ganhos e perdas. Se a gente não tivesse essas perdas por ficar melhor, a gente já estaria lá. Se a gente não ganhasse por ficar onde a gente está, a gente já estaria também fazendo o próximo movimento. Então, façam esse trabalho, é um trabalho de olhar para si e entender por que você está aí parado, por que você está estagnado, por que você não deu o passo, né? E quais são os nãos, como é que você vai minimizar essas perdas se você chegar lá, né? Como é que você vai minimizar? Com quem você tem que fazer combinações que sejam, às vezes, com você mesmo, né? Para você dar esse passo. Deu para entender, Cris? Sim, sim.
Cris, tem uma pessoa aqui falando, a Graça, que o carro zero ela comprou guardando R$ 200 por dia, que ela pagou à vista. Uau, Olha que parabéns! legal. Que coisa linda! Heroína, que máximo! Que máximo Uma mesmo. coisa que é legal de falar, Cris, que as pessoas normalmente não fazem, envolver os outros no que você está fazendo. Sabe, você já viu provedor de família que fica duro, que perde tudo, não conta para a E família? não conta para a família. Sim. Né? Então é muito importante. Se você veio para o hoje, entendeu que você está com algumas dívidas, ou você tem um sonho de comprar um carro lá na frente, e por isso você vai ter que falar alguns nãos hoje, estando endividado ou não, simplesmente porque você quer fazer uma viagem ou comprar um carro, envolva a sua família, seus amigos, porque senão fica os amigos chamando, vamos hoje para balada, né? E você não pode, porque o dinheiro da balada é o dinheiro que você está guardando É. para o carro. Ou você vai, leva os filhos todos para comer só um sorvete e daí a sua esposa fala, não, hoje nós vamos comer sanduíche, milkshake, vamos passar no shopping já comprar um tênis e tal. Ninguém está sabendo que você está endividado. Então, é muito importante você reunir a família e fazer com que todo mundo esteja na mesma página. Vamos junto, né? Você sabe que eu tenho uma história muito legal para contar. É, Cris. Muitos anos atrás, eu cheguei em julho e eu queria viajar com as minhas filhas para Disney. A gente resolveu que eu tenho 4 filhas, né, Cris, você sabe. A gente resolveu que a gente queria ir para Disney e o meu marido falou que sem condições, que ele não tinha condição de pagar nada, tal. A gente tinha onde ficar, tal. Era uma viagem que só precisava um pouquinho de dinheiro e meio as passagens. Não era uma viagem que ia ser cara pra gente, porque a gente tinha sido convidada e tudo mais. A gente sentou na frente da nossa planilha anual, né? Então, a família inteira reunida, tá? Nós 5, porque o Celso não ia, porque ele falou que ele não podia gastar, que ele não queria, que ele ia trabalhar as férias inteiras. Tá bom, nos reunimos às 5. Abrimos a planilha e começamos a cortar coisas. Então, uma falou assim, eu não preciso fazer meu balé. Ah, eu não preciso, vamos tirar o tênis. A outra, tire meu celular, não preciso usar o celular. A gente foi cortando, só foram várias coisas que foram cortadas, óbvio, por um período, e nós fomos viajar com esse dinheiro. Que Então, quando legal, você se Cris. conhece e você coloca a sua família trabalhando com você, e era um sonho, tinha um motivo de ser, tá? Tem toda uma história por trás, a gente faz acontecer. Você tira daqui e É, bota de lá todo mundo junto, né? é. E depois, quando a gente voltou, teve que correr atrás, todo mundo teve que ajudar, porque faltou ainda, mas todo mundo junto. É, e você sabe, Cris, uma outra coisa muito importante, gente. Às vezes não é a família, às vezes você é uma pessoa que mora sozinho ou sozinha e nem tem, vamos dizer, essa responsabilidade, talvez, com outras pessoas. Mas você tem esse propósito, você quer guardar, ou precisa pagar a dívida, e aí você também não fala para os seus amigos, você não comunica a sua família, e continua, né? O amigo liga, vamos sair, a gente vai comer uma pizza, hoje a gente vai pro barzinho, não sei o quê. Obviamente que esse momento, gente, não é o momento disso tudo estar acontecendo, mas são exemplos válidos. Então é importante falar para os amigos também, né? Não, eu tenho esse propósito, eu preciso guardar esse dinheiro para pagar a dívida X, ou para comprar o carro, ou porque eu quero comprar o apartamento que eu moro. Falar com os amigos também, né, Cris? Porque às vezes a gente vive sozinha ou sozinho e acha que não, a minha família não depende de mim, e a hora que você vai ver, você está deixando de realizar muito, porque você não corta esses programas que às vezes acabam levando muito mais do que a gente imagina. Nem fale, Cris, você falou uma coisa perfeita, porque se você tem gente com você sabendo, né, onde você quer chegar e por que você está falando não, essas pessoas também podem te ajudar, a gente precisa de apoio. A gente cai e levanta, né, até você criar os novos hábitos, você fica caindo em tentações. Então, ter pessoas que você gosta, que você confia do seu lado, entendendo o que você quer para você, te ajuda, te dá força. A gente precisa de gente, né? Sim. Mais do que nunca. Cris, aí você colocou o que eu achei o exercício ótimo, né? O que eu ganho continuando assim, o que eu perco, o que eu ganho com a mudança, o que eu perco, quais nãos, e vou precisar falar para mim mesmo e para os outros. E aí, planejamento, né? Engajamento de amigos e família, sozinho é mais difícil.
E passos e ações, Cris? Vamos lá, vou falar um pouquinho mais do planejamento antes. Então, a gente precisa, vamos supor que você então resolveu que você quer comprar aquele carro, daqui 2 anos você quer comprar o carro. Vamos planejar. Então, quais são os passos que precisam ser dados para comprar o carro? Ou aquela viagem, que eu gosto de falar de viagem porque hoje em dia todo mundo quer viajar. Então, vamos supor que você olhe lá, né, faça a conta de quanto você gasta por mês e você resolve que todo ano você quer fazer uma viagem de 20 mil reais. Se você quer fazer uma viagem de 20 mil reais anualmente, e é um desejo de muita gente, né, vou colocar 12 mil para ficar mais fácil. Então, uma viagem de 12 mil no ano, se você quer fazer isso, você vai começar a guardar 1.000 reais todo mês destinado a essa viagem. E começou o mês, você já tira e já coloca na poupança, que nem seu amigo, no investido, o que quer que seja, no envelope. Não indico, mas só para você ter uma noção que aquele dinheiro é para aquilo. Então, se planeje. Para você começar a ganhar as coisas, então você tem o dinheirinho da viagem. Depois o carro, seu carro vai custar aí 40 mil em 2 anos. Então, vamos supor que você vai precisar guardar 3 mil reais por mês para o carro. É muito, acho que é 2 mil reais mais ou menos que você vai precisar guardar. Você vai começar a guardar também, pode ser junto, pode ser, contanto que você saiba que são para os seus sonhos, aquele dinheiro é para o seu sonho. E monta, sabe que nem aquelas réguas de criança quando está crescendo que a gente faz na parede? Aham. Então, vai colocando, monta uma régua dessa do seu carro, bota lá em cima o quanto é e vai enchendo o seu funil. Vai, já tô aqui, porque aquilo te anima, fica te lembrando. Ai, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando, sabe? Então, vai colocando data. Dia tal, eu tava aqui. Dia tal, eu tava aqui. Dia tal, eu tava aqui. Assim, isso te anima e você vai guardando. Então, se planeja. Quanto que você tem que ganhar? Porque senão fica difícil de falar o não para Nutella, o não para camiseta, o não para bolsa que tá na promoção agora. Ai, mas tá na promoção, vai acabar. Vai! O foco é a viagem, o foco é o carro. Ninguém pode ter tudo, gente. A gente tem que falar não para conseguir as coisas. Quais vão ser os seus nãos e por que você vai falar os seus nãos? Simples assim, né? Ninguém tem tudo que quer. Se tivesse também não era legal. Muito chato ter tudo que quer. E a gente precisa pensar uma coisa, especialmente nós mulheres ou homens que também curtem essa coisa de roupa, de acessórios e tudo. Cris, assim que você compra, você já perdeu aquele desejo. Óbvio, né? Por definição, aquilo deixa de ser um desejo, porque já é seu. E eu não dou 1 semana, 2 semanas para aquilo passar e a gente inventar uma outra coisa, uma outra vontade, uma outra peça que, mas o preço está ótimo, mas está na promoção, mas é uma oportunidade. Se você começar a criar o hábito de dizer não, vai ficar mais fácil. Sabe o que eu fazia no começo, Cris? Eu sou louca por roupa, eu sou desesperada por roupa. No começo, eu entrava na loja, desculpa as vendedoras que me atenderam, mas eu tava me curando, né? Eu entrava na loja, experimentava tudo e ia embora. E daí, se eu passava 2 semanas lembrando daquela peça, eu voltava e comprava aquela peça. Porque antigamente eu experimentava tudo e levava tudo. Era uma louca, sempre endividada e coisa e tal. Então, você arruma um jeito de você começar a falar não. Mata a sua vontade, mas começa a fazer o exercício do não para você mesmo. Porque isso vai criar hábito. Hoje em dia, gente, nem tchum mais. E foi dolorido. O sacrifício é temporário e a recompensa é para sempre, né, Cris? Exatamente. E você sabe que parecia que todo mundo sabia que eu estava falando não. Porque onde eu chegava, como eu gostava muito de comprar roupa, onde eu chegava as pessoas viam, Cris, olha isso, olha aquilo. Era uma tentação, era um desespero. Foi tão difícil no começo, mas passou. Eu aprendi a falar os meus nãos e nem tem mais valor, que nem você está falando. Então, a gente consegue ir passando pelas coisas. No começo é difícil, mas depois vai tudo certo. É verdade. E como a gente já falou no começo da live, é muito uma questão de hábito, né, Cris? E aí a gente vê o quanto às vezes a gente vai no automático, não só nas compras dessas coisas que nos distraem, mas também até no que a gente julga essencial, como essas compras de supermercado, onde a gente vai e pega uma coisa aqui, pega outra ali, sem estar fazendo muito a conta ou uma programação
se aquilo é mesmo necessário. Exato, falou tudo. O pior é no dia a dia. Põe uma conta aí, se você quer gastar do supermercado 500, pode baixar 100. Vai baixando, Uau! vai cortando, vai cortando. E daí você me perguntou dos passos, é isso? Dos Dos passos passos. e as ações, Então, uma E vez que aí, você entendeu quais são os passos que você tem que dar, você começa a dar esses passos e começar a fazer. Os nãos que você vai falar, você coloca isso em prática, né? Não adianta você se planejar todo, saber onde você quer chegar, onde você está, quanto você quer gastar com isso, quanto você quer com aquilo, se você não colocar isso em prática. Porque a partir do momento que você colocar isso em prática, você vai começar a ver o que está dando certo, o que está dando errado. Será que eu estou anotando todo dia tudo que eu tenho que anotar? Eu estou esquecendo? No começo a gente esquece. Será que é um caderninho que eu preciso? Será que é o celular que é bom? Cada pessoa é do jeito. Não dá para ficar falando assim, pega um aplicativo. Ah, mas tem uma coisa que não resolve. Porque muita gente me fala, Cris, resolve usar o aplicativo do banco? Não, não resolve. Tá? Tem que anotar, seja no celular, seja na mão. Não dá para você pegar depois, porque você tem que sentir, tem que ser dolorido, você tem que ver o que está acontecendo. Né? Não adianta você pegar lá e ver, ups, gastei. Não. Todo dia você tem que ir lá fazendo a sua sominha para você entender onde você está. Né? Cris, Então, uma outra coisa que me ajudou muito, desculpa te interromper, eu passei a andar com dinheiro, que era uma coisa que eu não fazia. Porque quando a gente vê o dinheiro ir embora, a gente pensa duas vezes. Então, uma coisa é a gente entrar na loja, vai lá e compra a blusinha, não sei o quê, R$ 200 no cartão, que você não está vendo aquilo na sua conta. Outra, você abrir a carteira e tirar aquele dinheiro para pagar. E aí eu comecei a usar dinheiro para tudo. Para pagar o almoço no restaurante com as amigas, para pagar o cinema. E o que foi maravilhoso, porque os meus cartões de crédito... Então, chegavam as faturas, eu falava, nossa, eu não acredito. é isso mesmo, é maravilhoso mesmo, porque você se segura muito mais. Você vê, você tangibiliza, né? O cartão é fácil, mas quando vem a conta, a coisa fica complicada. Ainda mais o cartão que a pessoa divide. Divide 10 vezes hoje. Daí no mês que vem divide 10 de novo. Quando chega no quarto mês, o seu cartão tá uma loucura. Tá difícil de pagar. Já passou o que você podia gastar. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, começa a colocar o plano em ação e começa a ver o que está dando certo e o que está dando errado. Não adianta você colocar tudo em ação, eu vim aqui contar um monte de coisa. Primeiro, não adianta nada se você ficar aqui nessa live ouvindo e não colocar os passos em prática. Não tem como, né? A gente só vai saber se dá certo se dá ou se dá errado se você colocar isso em prática, né, Cris? Você passou por essa fase. Porque você descobre um monte de coisas. Você descobre que você esquece de anotar, você descobre qual é a sua tentação maior. Você passa um mês que você não anota nada porque você ficou nervoso por outra coisa. É natural. Então, você tem que colocar tudo em prática e tem que se monitorar. Eu sugiro você criar um hábito. Eu criei esse hábito todo domingo, no final do dia. Eu pago minhas contas, eu faço as minhas contas, eu olho quanto eu gastei. Então, eu te sugiro pegar um dia e horário que você esteja calmo, né, em paz, só para isso. Separa esse horário e vai olhar para as suas contas. Mas as pessoas falam para mim, é dolorido. Mas tem que ser, vai ser pior se você não olhar. Muito pior. E o começo, gente, é difícil mesmo. Quando você quer realmente resolver... E engraçado que ontem, na live que eu estava fazendo com o PA, com o Paulo Alvarenga, a gente estava falando de medos, ele falava, tem que ter muita coragem para a gente olhar para dentro e descobrir o que realmente, né, nos assusta. E com a administração, com a gestão do nosso dinheiro, é a mesma coisa. Porque você vai ter que entrar nos seus cartões de crédito, você vai ver quanto que você deve, se alguém ainda usa cheque, se você deu pré-datado. E talvez chegar nesse número, a hora que você constata, vai ser um susto. E você vai ficar pior do que antes. Mas é infinitamente melhor do que ficar no escuro, sem saber o tamanho do buraco e sem saber como resolver, né, Cris? É isso mesmo, nem fale. E eu acho que quando você não vê
é pior porque você mantém aquela insegurança. A Isabela Fioretti falou, não, não faço mais joia. Bela, oiê! Mas é importante, você sabe que eu atendi muitos anos atrás, naquela mesma época que estava atendendo você, uma menina blogueira, também mais novinha do que você. E eu lembro que um dia ela queria comprar ela tinha um sonho e ela um dia chegou para mim, ela começou a morar sozinha, então ela começou a se enrolar toda, apesar de ganhar muito bem. Ela chegou para mim e falou, Cris, eu quero que você me fale um número. Qual é o número que eu posso gastar por mês? Porque eu estou cansada de tudo que eu pego, tudo que eu compro, eu achar que tá errado. Eu tô sempre no negativo, sempre no ai, não podia, ai, não devia. Eu quero ficar no positivo. Você fala para mim que eu posso gastar R$ 500 por mês, não tem problema, mas eu tenho R$ 500 para gastar. Tudo aquilo. Eu não quero continuar pegando as coisas com medo. E é isso, quando você sabe onde você tá, o seu mindset fica positivo. Você começa a olhar o lado positivo das coisas e não o negativo, porque senão você vai puxando só coisa ruim para você. A gente tem que se manter positivo. Positivo traz positivo, positivo traz dinheiro, positivo traz crescimento, abundância, felicidade, liberdade. Negativo traz medo, dor, fuga, escassez. Né? É isso aí, é isso aí. Então, ao invés, gente, de pensar, ai, tô cortando o supermercado, ai, tô cortando a blusinha que me faz feliz no final do mês, trabalho tanto, não sei o que, pensa, não, é meu carro novo, não, é que tá meu apartamento, não, é minha viagem. Então, não pensa que vocês estão tirando coisas, não, gente. É muito pelo contrário. Vocês estão ainda criando muito mais abundância, muito mais prosperidade. É um projeto e um plano imensamente maior do que se dar uma blusa ou uma coisa no final do mês de presente. Então, como a Cris falou, é muito importante essa virada de chavinha, né, Cris? Exatamente, de ficar no positivo, olha o lado cheio do copo. Põe isso na parede, da altura dos filhos, de quanto você está conquistando, porque daí você olha, conquistei, olha onde eu tô, olha que legal, né? O áudio disse que tá abafado, deixa eu pôr eu aqui. estou tirando o cabelo, já não sei mais o que eu faço, gente. Daqui a pouco é você, Cris, não eu, Cris, é que a gente, as duas é Cris. Não, eu também não sei se é o meu áudio ou o seu. Eu vou pôr aqui o meu... Coloca o seu, porque eu acho que vai melhorar. Pronto, coloquei o meu fone. Nossa, mudou tudo, Cris. É mesmo? Ai, que dó! Ah, meu Deus, que dó, que pena. Cris, tá ótima agora. Não, brincadeira, mas ficou muito melhor, muito melhor. Ô, Cris, as pessoas estão perguntando se você tem indicações desses aplicativos que ajudam a gente ter mais controle desses gastos. Então, eu tenho sim, por incrível que pareça, agora me deu um branco, um aplicativo. Me pede no meu inbox que eu já mando, porque eu andei trocando o aplicativo para os clientes e me deu um branco agora. Tô aqui na sua frente, me deu branco. Me pede lá no... Eu faço um post sobre isso, gente. Não se preocupem. Fechou. Eu coloco no feed, porque aí é bom que fica para todo mundo. Tem vários, tá? Tem vários. Eu gosto desse, por quê? Porque é rapidinho, você vai colocando lá o quanto você gasta e é só realmente para você fazer essa conta, tá? De quanto você gasta e tudo mais. Não precisa fazer fluxo de caixa, nada disso. Apesar que é um segundo passo, você aprender a fazer todo um fluxo, uma projeção de como você quer chegar lá, um planejamento. Mas isso leva um curso inteiro para dar, né? Então, a gente está dando pelo menos os pequenos tips, né? As pequenas ideias aqui para vocês começaram. Ô, Cris, e como que a gente sabe se a gente está indo bem, né? No passar dos meses, no passar das semanas, que como você falou, né, dessa sua cliente que era próspera, ganhava bem, mas por outro lado, qualquer coisa que ela queria comprar, ela sentia culpa, como se aquilo fosse fazer a diferença. Como que a gente pode medir ou saber que a gente está tendo um progresso? Cris, o que você falou é tão importante, porque se a gente não mede, né, a gente acha que a gente não está tendo resultado.
Então a gente para, não dá aquele gás. Precisa medir, porque nem sempre o resultado que você está tendo é realmente de economizar dinheiro, de pagar as dívidas. Então você precisa arrumar um jeito de medir, que nem sempre você sobe na balança e você emagreceu 1 quilo, apesar de você estar fazendo um monte de coisa. Mas você está medindo que você está indo para ginástica, você está andando todos os dias. Existem alguns Adquiriu passos hábitos que você... saudáveis, né? Então, quando você monta esse planejamento, coloca aí para você quais são os passos que você vai dar para aquilo. Então, entrar numa loja e falar não, guardar R$ 5 por dia, talvez você não tomar os cafés, você levar comida para o trabalho. Hoje em dia a gente está tudo home office, mas ir no supermercado e falar não para Nutella ou para algumas coisas, chegar no caixa e separar as coisas, coloca as suas métricas, cada um tem as suas, mas realmente meça. Porque se você não começar medindo e ver que você está sendo vitorioso, vai desanimar. Né? O resultado, às vezes, vem muito a longo prazo. A gente tem que perceber nas pequenas coisas que você está dizendo não. Se você entrava numa loja e comprava os 3 sapatos que te cabia, comprei um só. Ó, comprei um só. E me conta, hein? Entra lá no meu Insta e me conta. Cris, eu comprei um só. É isso, você começa a medir o que é que você vai fazer. Se todo dia você toma 3 cafés e ainda come um pão na chapa e ainda belisca aquilo, tira isso, né? Não, só tomei um café, o resto eu levei de casa, eu tomei no escritório aquele ruim mesmo. Whatever, faz as suas medidas. Ô, Cris, e uma pessoa nos perguntou aqui, e outras citaram isso, o que a gente pode, o que você pode dar de dica para a pessoa segurar esse impulso da compra? Existe alguma técnica? Existe algo que a gente possa fazer antes para essa compra não ser mais por impulso? Então, eu acho que o que mais segura a compra é você ter muita noção do que você quer para você. O propósito de chegar lá, de conquistar aquilo, é o que mais segura. Agora, se você está tendo dificuldade realmente, que nem eu tenho com comida, então, eu entendo bem, já tive com o financeiro, agora estou na fase do meu chocolate, de tirar o chocolate, né? Vai meditar, vai pensar em outra coisa, né? De repente fazer exercício, tenta colocar uma coisa no lugar. Aquelas pessoas que fumam muito vão tomar água, tenta colocar uma coisa no lugar. Mas ter o foco do que você quer, aonde você quer chegar, é o mais importante. Se você não sabe por que você vai dizer não, fica muito difícil dizer não. E se você está com o desejo de ter alguma coisa, porque todo mundo gosta, todo mundo acha que ter carro, o carrão é o máximo. Eu nem dou bola, mas já que todo mundo gosta, então eu vou ter meu carro. Sai dessa! Escolhe o que é realmente importante para você, não vai ter o sonho dos outros. O sonho dos outros a gente acaba se enfraquecendo, se desempoderando, porque você não consegue falar os não, você não consegue agir, daí você começa a ter mais baixa estima, fica mais no negativo. Mantém no positivo, mantém na coisa boa, olha como você é poderoso, olha tudo que você conquistou até hoje, eu tenho certeza que você é muito próspero e muito abundante em muitas coisas. Fica no positivo, mesmo que seja um pouquinho que você pode gastar, é tudo isso. É tudo isso. E é para conquistar o que você quer, o seu sonho, o seu desejo. Então se mantenha aí para se segurar. Ô, Cris, eu sei que você compartilha disso também. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu sei que você também pensa assim. Ela diz o seguinte: quem não é feliz com o que tem, não será feliz com mais. Então, Exatamente. eu acho que a gente nutrir também dentro da gente o sentimento da gratidão, porque ele é muito poderoso. E quando a gente passa a ser grato por tudo que a gente tem, gente, quando eu falo isso, as pessoas às vezes ficam pensando em grandes coisas, desde agradecer a internet que você tem, o seu celular, poder estar aqui assistindo essa ou outra live, são essas coisas para a gente que parecem banais e simples, mas que... Bom, eu fui assistir um documentário sobre o Bill Gates, acho que são 4, 5 ou 6 episódios, não lembro exatamente, onde ele fica tentando resolver problemas básicos de sobrevivência que ainda não foram sanados no mundo. Por exemplo, a questão de saneamento básico. Então, quando você vê, né, que, especialmente na África, grande parte das pessoas vive sem esgoto nas ruas, sem água potável, a gente começa a dar um valor tão grande nesse momento que a gente está dentro de casa,
ter água quente e farta para te dar um banho todos os dias, ter uma água fresquinha para você tomar a hora que você precisa, um lençol limpinho, uma cama gostosa, um teto acolhedor. Quando a gente começa a nutrir gratidão por tudo mesmo, Cris, mas é por tudo, sem esquecer essas coisas que a gente banaliza, a gente vê que a gente precisa de muito pouco. E aí as coisas meio que milagrosamente começam a acontecer outras coisas na sua vida, te trazendo mais, porque eu acho que essa força maior vê que você reconhece o bem e o bom em tudo, né? E mais oportunidades, possibilidades e coisas boas vêm pra gente. Então vamos pensar muito nisso. Quem não é feliz e grato com o que tem, não vai ser feliz ou grato com mais. Então essa história dos sapatos, para que comprar os 3? Compra um. Se você não está feliz de estar comprando aquele um, porque são os 3 que vão te deixar feliz naquela hora, tem alguma coisa errada. E aí não é para comprar nenhum, é para voltar para casa e pensar por que você não consegue se satisfazer com aquele único par, que já é uma coisa incrível. É isso mesmo. E se você está pensando que você precisa ganhar mais para se organizar, se você não sabe se organizar com pouco, você não vai se organizar com muito. Se organize com o pouco que você tem, gaste menos do que você ganha, né? A gente começa com um pequeno, para daí a gente ganhar cada vez mais e conseguir se organizar, tá? Então não fica com essa desculpinha aí, ai, mas eu não ganho bastante, ai, Cris. Não, você tá gastando mais do que você pode, é uma real. Eu lembro quando me falaram isso, que doeu na alma, mas é verdade. Gaste menos. Cris, que maravilha ter tido você aqui. Que delícia, de conversa. Eu acredito. Oi, Rafa. Oi, Lu. Eu acredito que, com certeza, você conseguiu levar muita luz, muito esclarecimento, né? E muitas questões práticas e objetivas para todo mundo aqui poder colocar em prática no seu dia a dia e viver mesmo uma vida melhor, mais feliz, com mais liberdade, porque o dinheiro dá essa liberdade para a gente. E ele traz felicidade quando a gente pode proporcionar coisas para as pessoas ao nosso redor, a viagem dos filhos, ajudar as pessoas que precisam, né? Isso nutre muitas coisas dentro da gente também. Então, além de desejar boa noite, bom final de semana, eu desejo muita abundância e muita prosperidade para todo mundo aqui. Organizem-se para isso ser uma constante na vida de todos vocês, de todos nós. Cris, é isso mesmo. E gratidão, Cris. Amei estar com vocês. Eu também. Obrigada. Cris. Bom final de semana. Bom final Te espero de lá semana no meu Insta semana que vem. A gente conversa. Outro papo. Tá bom. Tchau, obrigada. Gente. Até mais.